tudo que está no Apocalipse, atenção, tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Você ouviu bem isso? Quem pega o Apocalipse para dizer, olha, vai vir isso, e vai vir isso, e vai vir isso, me segue aqui porque vai vir isso, seja dizimista porque vai vir isso, é porque quer tomar o seu dinheiro, cara. É libertador ter essa visão, né, Carlos? Porque realmente é um gênero literário que é capaz de envolver as pessoas, né? Porque você utiliza de elementos, né, de simbolismos que são da nossa rotina também de hoje em dia, né? Aí quando a pessoa fala de que viu a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, né, que tinha 10 chifres e blasfemava contra Deus, você consegue interpretar isso de qualquer forma e de qualquer jeito, falar que é o Papa, que é essa figura da besta, que é a Igreja Católica, que é qualquer coisa, né? Que é um poder político, que é o que for, e as pessoas acreditam. Eu lembro, quando eu era criança, a minha mãe gostava de ir nessas igrejas mais pentecostais, digamos assim. Mais animadas. Né? O fogo do Espírito. Exatamente. E na época era fita cassete, né, que eles vendiam, não tinha nem CD ainda. E eu lembro que eu fiquei apavorado, porque ela comprou uma fita de um pastor que ele falava que os eletrodomésticos iriam ligar sozinhos, que a gente ia ser dominado, que você não ia poder comer, você não ia poder vender, você não ia poder comprar se você não tivesse essa marca da besta, que você ia ser imposto a colocar um chip na sua mão ou na sua testa, que se você não aceitasse, você iria morrer de fome e só seria salvo aquele que não aceitasse. Imagina uma criança de 6 anos escutando isso, o desespero que eu fiquei. Claro. E eu cresci, né? Para quem não sabe, né? A minha família, ela é praticamente 90% do meio evangélico e meio protestante. Então eu cresci até os meus 18 anos, quando eu me converti para a Igreja Católica, eu tinha de 18 para 19 anos, com esse cenário, com esse conhecimento. Apavorado. Apavoradíssimo. Até que eu, com 16 para 17 anos, eu conheci a Igreja Presbiteriana, que tem uma visão muito diferente sobre o Apocalipse, muito parecido com a Igreja Católica, que aí eu entendi um olhar diferente sobre o Apocalipse. Mas por que eu dei esse rodeio todo para falar? Porque as pessoas realmente acreditam que isso vai acontecer, que vai chegar um tempo que você não vai conseguir comer, nem beber, nem vender, se você não aceitar uma marca e um chip na sua testa ou na sua mão direita. E por que isso é tão fácil, você que é expert em PNL, por que isso é tão fácil de cair na mente humana, cara? Porque o ser humano, Tiago, primeiro, estamos neurologicamente preparados para ouvir histórias. O ser humano adora ouvir história. Você tem filho, 3 anos, não é? 3 anos. Você conta histórias para ele. Sim. Algum dia, seu filho virou para você e falou assim, papai, não me conta mais história, não. Algum dia ele falou isso? Nunca vai falar. Porque nós adoramos história. Então, essa é a primeira coisa. A pessoa adora uma história. Segundo, é difícil viver nesse mundo. Qual é o caminho certo? Por onde eu vou? O que eu faço? É difícil. Então é muito melhor eu ter alguém que pense por mim. É muito melhor eu ter um mentor que me diga, vai por aqui. Me dá segurança. Quando Jesus olhou o povo, o que o Evangelho diz? Estavam como ovelhas sem pastor. Precisamos de um pastor. Precisamos de alguém falando, vai aqui, ó. Ai, graças a Deus, me dá segurança. Então, junta essas duas coisas. Adoramos histórias e precisamos de alguém para nos guiar. Gostamos de alguém nos guiando, nos dá segurança, tranquilidade, alguém que pensa por mim. Junta isso, aí você põe do outro lado o cara que quer ganhar dinheiro em cima disso. Fácil. Ele cria uma história que dê medo, uma história que te ponha numa situação de fragilidade total e fala assim, aqui, Tiago, está na Bíblia. Pega a Bíblia, que é um símbolo importante, está na Bíblia. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Você quer ficar bem, você quer se dar bem, quer superar isso? Caminha aqui comigo, fica aqui comigo, frequenta aqui minhas reuniões,
que você vai ter a segurança que você precisa. Pronto. É uma maravilha. Ele contou uma história e ele te deu segurança. Ele está pensando por você, ele já previu tudo que vai vir de ruim. Agora pronto, você vive em paz aqui com ele, porque você está pagando a ele e ele está te dando a segurança que você quer. Faz sentido isso, Tiago? Faz, e todo mundo que está fora daquele ciclo está errado. Todo mundo está errado. Eu estou ali, frequentando aquele prédio, eu estou bem, porque eu estou com o cara certo aqui, ó, que sabe contar as histórias todinhas, que me alimenta. Agora, quem não está perdido, está no inferno, está isso, está aquilo. O nome disso é seita. Seita não é uma portinha que abre assim na rua, ali uma seita, uma igreja. Não. Seita não é uma portinha. Seita é uma mentalidade. A mentalidade de seita é: quem está aqui nesse grupo está salvo, quem não está nesse grupo está perdido. Quem pensa assim, está pensando em modo de seita. Tem muito católico com modo de seita na cabeça. Só que está salvo quem frequenta aqui a minha paróquiazinha. Quem está de fora está tudo perdido no inferno. É mentalidade de seita. Acha que Deus só age naquele prédio ali, quando Deus age no mundo inteiro, o Espírito Santo sopra onde quer. Então, você tem o medo sendo usado sobre as pessoas. E é muito fácil usar o Apocalipse para isso. Porque é um livro cheio de imagens que o pessoal não entende nada, porque você, para entender o Apocalipse, você tem que entender a cultura de 2000 anos atrás. Quem tem tempo para entender a cultura de 2000 anos atrás? Não tem. Então você lê aquilo de forma apavorante, bota medo em todo mundo, encurrala todo mundo contra uma parede e fica todo mundo com medo, dando dinheiro para o líder falando bobagem. E por que o livro de Ezequiel é muito pior que o Apocalipse? Ah, agora sim, Tiagão. Aí vamos para o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel foi escrito 520, vamos botar a média, 550 anos antes de Cristo. Ele foi escrito por quê? Porque Ezequiel está desenvolvendo um projeto de tomada do poder em Jerusalém. Ele era um sacerdote que quer impor a religião dele em Jerusalém. Então ele quer tomar o poder. É briga de poder. Então ele escreve o livro dele botando todo tipo de medo e de pavor, dizendo que Deus vai destruir todo mundo, vai matar todo mundo, vai espalhar os ossos de todo mundo pelas ruas. Quem não aceitar o quê? A religião que ele quer impor. Então eu estou dizendo que Apocalipse que o Ezequiel é muito pior que o Apocalipse, porque o Apocalipse não tem nada de ruim. Agora Ezequiel tem. Porque Ezequiel é justamente o que a gente está falando aqui o tempo todo. Aquele líder religioso que usa o nome de Deus para botar medo nas pessoas. Perfeito encaixe com o diabo, né? O diabo foi sensacional hoje, você começou pelo caminho certo. Então você vê que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte: ela não é um livro só que fala a mesma coisa. Tem muitos assuntos diferentes na Bíblia e muitos assuntos até contraditórios. Por quê? O evangelho que Jesus ensinou é totalmente o avesso de Ezequiel. Então a gente vai estudar o livro de Ezequiel para quê? Para você não ser enganado, para você não ser feito de trouxa na mão de gente que usa o nome de Deus para botar medo em você, rapaz. A gente vai estudar o livro de Ezequiel para compará-lo com o Evangelho. E aí você escolhe se você quer ser discípulo de Ezequiel ou discípulo do Evangelho. O que mais tem hoje, Tiago, é pregador religioso, discípulo de Ezequiel, não de Jesus. Pregando morte, pregando condenação, pregando castigo, pregando desgraça. Ezequiel prega desgraça sobre a vida das pessoas. E aí, quando você vê alguém pregando na televisão, no rádio, na internet, onde você quiser, você pensa, é discípulo de Ezequiel ou de Jesus? Fazendo esse curso, que nós vamos fazer essa semana gratuito,
Você vai começar a identificar isso.